Eu assisti Guerra Civil, o novo filme da A24, o filme que tem o Wagner Moura, e claro, nós temos que sempre dar destaque aos brasileiros quando estão fora do Brasil fazendo filmes internacionais, mas vamos lá, porque ele não é o principal, e sendo bem honesto, o filme nem gira ao redor dele, ele é importante, mas o foco não é o personagem do Wagner Moura, e sim o personagem da Kristen Dunst. Ela faz uma fotógrafa de conflitos violentos, vamos deixar assim porque eu já falei o título do filme, pode ser que a plataforma aqui não goste muito que eu fique reforçando as palavras, mas ela é a fotógrafa de conflitos violentos, vamos dizer assim, e já tá cansada disso, ela não aguenta mais isso, ela já tá estafada disso. E aí aparece uma jovem que tá muito com vontade de fazer parte disso e que é fã da personagem da Kristen Dunst. E aí nós temos um conflito muito interessante, que é a veterana que viu já muita coisa a vida inteira dela, e essa novata que, querendo ou não, ela tem um fascínio interessante pela fotografia, mas especificamente a fotografia de conflitos violentos. O que acontece? Nos Estados Unidos acaba acontecendo uma treta. O interessante que eu gosto é que não fala quem começa necessariamente a treta, se é a esquerda, se é a direita, se é o centro, se é algum grupo radical, se é alguma coisa aleatória que aconteceu. Mas o interessante é o seguinte: começa-se uma treta e essa treta acaba gerando uma cisão no país. E agora todos estão contra todos. Alguns estados fizeram alguns eixos para se manter unidos, mas é todo mundo contra todo mundo basicamente. Tem os eixos ali e eles lutam entre si para quem chegar primeiro na capital dos Estados Unidos. É um ponto interessante por vários motivos. Claro, ele vai impactar muito mais os norte-americanos do que nós aqui por vários motivos. Primeiro, esse ano, o ano que está sendo lançado, o filme 2024, é ano de eleição para presidente lá nos Estados Unidos. Logo, tem um impacto muito maior, assim como Borat teve um impacto muito maior na época da eleição passada. Tem crítica aqui no canal caso você queira conferir tanto do primeiro quanto do segundo Borat. E obviamente, como é um cenário de guerra, é meio brutal as coisas que acontecem, porque não é um cenário de guerra dentro do território norte-americano com ETs, com algo mais extravagante. Não, seres humanos contra seres humanos, não tem nada além do fato do e se, não tem nada fantasioso. É tudo muito bruto, ele é muito violento. Ele é para maiores de 18 anos, não porque tenham cenas picantes, mas porque tem algumas cenas muito fortes e muito gráficas. Ele é sim muito pesado em alguns aspectos ali. Mas o mais interessante é o que? Ele demonstra o que aconteceria se... Ele é um orife gigante, né? O que aconteceria se extrapolasse toda essa cisão, todo esse conflito, esses extremos entre esquerda e direita, entre radicalismo político. O que aconteceria? Aconteceria o que aconteceu no filme. E sim, é muito dramático de se ver, de se pensar que realmente, se a gente não se controlar e se policiar, pode realmente acontecer isso. E como o filme ele não toma lados, ele não tem nenhum ideal político, ele não fala, ó, quem começou foi esse, por causa disso, só acontece. Nós temos que nos focar em quem? Nos jornalistas, nas fotógrafas e nos jornalistas que vão escrever as matérias. O Wagner Moura se encaixa no jornalista que vai escrever a matéria. Ele vai entrevistar o presidente, o atual presidente dos Estados Unidos, ou do que sobrou dos Estados Unidos ali. Eles têm essa missão de chegar até a capital do país antes que tudo termine de desmoronar e sim, de fato, ter outro presidente ou mudar tudo que possa ter da existência ali daquele país. E essa é a motivação que faz eles rumarem para a capital. E isso é tudo basicamente do personagem do Wagner Moura. Ele é um personagem motor interessante. Preciso dar um destaque para ele, porque afinal de contas, os brasileiros têm que ficar unidos. Então, se ele aparece, a gente dá um mínimo de destaque. Mas o destaque mesmo, o foco, é a personagem da Kristen Dunst. Ela faz uma personagem... Eu acho que nunca combinou tão bem um papel pra ela quanto esse. Por quê? Porque ela sempre teve aquele rosto de má vontade de fazer filme, parecia que ela não queria estar naquele lugar. Já falavam isso dela nos filmes do Homem-Aranha. Ela tá sempre... ai, Peter, que legal, que divertido, esse é o Homem-Aranha. Ela tá sempre aquele rosto de não tô afim de estar nesse lugar. Então, nesse filme combina, porque de fato a personagem dela já viu tanta coisa, já viu tanta violência, ela não quer mais fazer aquilo, só que
o interesse dela de fotografar, não para ela, não pelo um prazer próprio, mas sim de mostrar para o mundo o que está acontecendo, ela supera isso e vai independente se ela tá gostando ou não. E ela acaba instruindo essa nova fotógrafa que quer seguir os passos dela também a como fazer, e sabendo que ela vai ter que lidar com todas essas situações ao longo de um cenário de guerra, porque basicamente é isso, eles estão atravessando os Estados Unidos durante um cenário de guerra. Aí nós já temos alguns pontos que precisam ser contabilizados aqui. O roteiro dele poderia ser muito melhor. Esse é um ponto que eu não posso deixar de falar. Existem algumas facilitações para alguns acontecimentos. Por exemplo, tem coisa que não precisava necessariamente acontecer. Eles estão andando pela estrada e do nada acontece um acaso, ou um personagem precisa aparecer, ou um personagem precisa sumir. Eu não vou entrar em tantos detalhes assim, porque é um vídeo sem spoiler. E assim, recomendo que você assista porque é interessante. Mas eu não posso deixar de falar que eles estão andando pela estrada e de repente surge uma situação que precisava surgir e não fica tão orgânico quanto deveria ser. Você tá entendendo? Porque assim, por exemplo, eles poderiam fazer de outras inúmeras formas para um personagem X ou Y que é importante aparecer, ou X ou Y desaparecer, ou sair fora da trama por algum motivo, mas não consegue. Parecem episódios, parecem coisas episódicas que estão acontecendo. Fiquei com a impressão que é o seguinte: o roteirista ele tinha várias ideias interessantes, só que ele não soube costurar muito bem todas essas ideias. O passado dos personagens sim é interessante, mas o roteiro em si, juntar as ideias, a ideia inicial é muito boa, a ideia final é muito boa, todas as ideias estão muito bem desenvolvidas, só que tem um problema. Precisa de uma pontezinha um pouco melhor entre elas. E isso eu não posso falar que não faltou. Faltou sim, infelizmente. Mas de forma geral, ele é um estudo muito interessante do que poderia acontecer no futuro. E dá destaque sim à importância da imprensa livre, de você ter uma imprensa sem um viés político, de você narrar os fatos que de fato aconteceram, de você mostrar, e sim, mostrar o fato, sem necessariamente colocar a sua intenção no fato. Não é uma... Você, quando vai apresentar uma notícia, você apresenta a notícia e o espectador que toma suas próprias conclusões. Pelo menos essa é a minha visão. Não sei se você pensa diferente, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente debater. Mas agora quando você fala de uma análise, aí é outro papo. Pelo que eu entendi, o personagem do Wagner Moura, ele vai fazer uma análise sobre o presidente baseado numa entrevista. Agora, a personagem da Kristen Dunst, ela vai fotografando os Estados Unidos e todo aquele caos que está acontecendo no meio do caminho. É um filme que, assim, eu demorei pelo menos um dia para gravar essa crítica aqui depois que eu assisti o filme, porque ele precisa ser digerido, precisa ser compreendido melhor. E você, o que achou de Guerra Civil? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima!